Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eduarda, você pode louvar o Senhor com o hino da harpa? Aleluia. Glória a Jesus. Eu gosto na mão. Aleluia. Não, tá bom aqui então. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. E Jesus encara tua tenda que de mana e viva e luz. O Senhor abater, inimigo se erguer com seu fogo, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não há de ter recordações dos combates que sofrestes por amor, mas ali terá sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra nós se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não nos vencerá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não nos vencerá. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A palavra do Senhor diz em Isaías 54:17, que toda ferramenta, aleluia, preparada contra a minha e contra a sua vida, não prosperará. Aleluia. E ainda diz que toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Aleluia. Essa é a herança dos servos do Senhor. Você é servo, aleluia, do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. O nosso amado irmão Misael, é isso? É?
Misael, esposo da irmã Rita, ele vai louvar o Senhor com o hino. Fique à vontade da harpa, do que o irmão quiser louvar. Quer com, Senhor? Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Feliz aqui de estar aqui, né? Conhecendo mais uma parte do povo de Deus. E vou cantar um hino aqui. Peço que os irmãos que souberem também podem louvar comigo. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguia falar, mas Deus ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desesperes, pelo amor de Deus. Vai passar. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Irmã André, você pode vir louvar o Senhor com o hino? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aproveite e adore. Aleluia. Ele está aqui para receber a minha e a sua adoração. Aleluia. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Aleluia. Aleluia. Então não perca a oportunidade.
Aleluia, glória a Deus. E no corinho aí, enquanto vai procurando. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus essa oportunidade, né, de, como diz Lucicleide, né, que a gente dormiu e acordou, né, porque o Senhor permitiu, né. Vou cantar um hino aqui de Estevão Jacinto, né, humildade aqui, né, não sei cantar, não sou cantora, mas eu louvo ao Senhor lá na minha casa, então vou louvar aqui também, cria coragem, né. Ele é maior que a terra, maior que o universo em sua expansão. Ele é maior que os astros, maior que o sol em sua dimensão. Se o mar estar em revolta ao ouvir sua voz, tem que se acalmar. Aleluia. Se ele fala, a terra treme. Se fala com crente, ele tem que chorar. Aleluia. Ele é maior que a tua angústia. Ele é maior que o teu sofrimento. Ele é maior, ele é bem maior. Ele é poderoso, ele é Jeová. Ele é maior que a tua tristeza. Ele é maior, ele é só grandeza. Maior que as forças que existem na terra. Só ele é Deus, não há outro jamais. Ele abriu o mar vermelho para que o seu povo pudesse passar. Então mostrou aos egípcios que ele tem poder quando fechou o mar. Ele levanta o homem do charco de lodo e traz para cá. Ele derruba o homem que pensa ser grande, ele faz chorar. Aleluia. Ele é maior que a sua angústia, ele é maior que o seu sofrimento. Ele é maior, ele é bem maior, ele é poderoso, ele é Jeová. Ele é maior que a tua tristeza, ele é maior, ele é só grandeza. Maior que as forças que existem na terra. Só ele é Deus, não há outro jamais. Aleluia. E uma certa vez, irmão, eu tive uma tristeza muito grande, né? Quando meu irmão morreu, nós fizemos campanha, oramos muito para ele escapar, né? Eu fiquei com uma tristeza muito grande quando meu irmão morreu, né? Pois nós lutamos muito nos hospitais, em todo canto, fazendo campanha para que ele ficasse bom, né, de saúde. Pois ele só tinha 50 e poucos anos, né? Muito novo, né, para morrer, a gente acha, né, na nossa opinião, né? Geralmente a gente espera que, como a Bíblia diz, 70 anos, né, a vida do ser humano aqui na Terra. Mas ele, com 50 e poucos anos, ele adoeceu de uma doença mortal e paralisando todo o corpo dele. Foi examinado por todos os médicos, junto à médica Dona Onofre Lopes e tudo, e ninguém descobriu, e morreu sem descobrir o que ele tinha. Mas, graças a Deus, ele voltou para os caminhos do Senhor e foi salvo, né? Voltou. Deus fez uma obra, porque a obra que Deus tinha para fazer na vida dele era de libertação. Deus libertou ele de muita coisa que era ruim na vida dele. Fez uma limpeza, né? Tratou o homem que era muito orgulhoso, era desse jeito aí. Que o hino diz, né? Ele era muito orgulhoso, irmão. Não tinha quem dobrasse ele, não, só Deus. Mas o Senhor, quando ele quer, ele derruba o homem, viu? Aleluia.
O homem não acha que é maior do que Deus, não, porque não é não. Então ali ele foi dobrado, ele foi quebrado, foi espedaçado e aceitou, voltou para Jesus, né? Que ele tinha sido professor da escola dominical e tinha se afastado, né? E ali muita coisa, ele estava envolvido com muita coisa ruim, né? Negócios muito ruins ele estava, negócio de livro do demônio, coisas muito ruins. E ali, irmãos, graças a Deus, o Senhor fez uma obra de libertação, ele foi liberto. Mas quando ele morreu, eu senti uma grande tristeza. Porque a gente lutou muito pela vida dele para ver se ele escapava, né? Que voltasse para Jesus, mas fosse para a igreja com a gente. Mas Deus não quis, né? Então, muitas vezes, irmãos, é Deus que não quer. Você se pergunta, por que Deus? Por quê? Mas é porque ele não quer, porque não vai dar certo, né? Talvez ele não fosse permanecer, né, irmão? Ele fosse se desviar novamente. E ali ele foi abandonado pela esposa, foi abandonado por... Só não foi abandonado por Deus e pela família. Que a gente cuidou dele até o fim. E ali ele partiu, mas já partiu salvo. E eu fiquei com uma grande tristeza, uma tristeza muito grande. Mas Jesus é maior do que a tristeza. É maior do que a depressão, é maior do que a angústia. E ali, graças a Deus, o Senhor tirou aquela tristeza do meu coração. E hoje eu agradeço a Deus, né? Por tudo que Deus fez na vida dele. Porque a gente, o ser humano, ele é cheio de falhas, né? E muitas vezes a gente quer até julgar a Deus, né? Fica se questionando, Deus, por que o Senhor levou? Por que o Senhor não deu oportunidade, né, irmão? Mas Deus sabe de tudo, né? E o próprio Deus é quem faz a obra no seu coração para você aceitar, né? Porque você não aceita, mas aí Deus muda seu coração, vai mudando. E aí você vai... Aí eu aceitei aquela morte, aquela perda. E graças a Deus hoje eu falo com alegria que ele foi salvo. Porque o mais importante para Deus é salvar o homem. Não é curar, não. Porque muitas vezes Deus cura, Deus dá saúde e a pessoa só sabe fazer coisa ruim. Então, o mais importante é a salvação. Então, foi na dor, no sofrimento que eu aprendi. Que Jesus, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que a angústia, ele é maior... Pode ser a maior angústia do mundo. Ele tira, né? Ele sara o seu coração e faz uma renovação na sua vida. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. E agradeço por essa bênção dele ter se salvado. Porque se eu fosse contar aqui, irmãos, como era ele, a vida dele, os irmãos diziam logo aqui que ele não se salva. Se você tivesse conhecido ele, você dizia, ele nunca se salvaria. Mas existia uma promessa sobre a vida dele, que a minha mãe, antes de morrer, Deus prometeu que ia salvar todos os filhos dela. Era seis, né? Só tinha eu e uma irmã minha. O resto estava tudo desviado e muito desmantelados. Deus tem trazido todos, só falta um. Né? Porque ele é Deus que ele cumpre o que ele promete. E ali, por uma pessoa que estava dando para ser homossexual, livro de bruxaria, magia negra, eu levei as irmãs para orar lá na casa dele, a irmã passou até mal. Foi atacada lá dentro da casa dele por coisa ruim. Mas Deus não quer saber disso. Deus não olha para a condição humana. Ele olha com misericórdia. Por mais que você esteja afogado na macumba, no feitiço, no abismo, se Deus tiver um propósito na sua vida, pode passar os céus e a terra, mas Deus salva, Deus liberta. Pode não libertar hoje, mas amanhã ele liberta. Levou muitos anos, mas ele foi liberto e foi salvo e foi para o céu. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Jesus é o único... Tem. Fala ali com aquela senhorinha. Jesus, irmãos, é o único que pode dizer a alguém, não chores, porque ele é o Consolador. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo da verdade, o Consolador. Então, se eu tiver uma pessoa chorando e eu dizer, não chore não, aí a pessoa se desmancha todinho. Agora, mas Jesus não. Jesus, quando ele disse, chegou para aquela viúva ali, aleluia, que estava vendo a sua esperança ir embora,
aleluia, que era o seu filho, porque o marido já tinha ido embora. Agora era o filho, o único filho que ela tinha, estava indo para ser enterrado. Jesus olhou para ela e disse assim, a palavra do Senhor diz que ele moveu-se de íntima compaixão e disse, não chores, aleluia, porque ele tem o poder de fazer cessar toda lágrima, de fazer cessar todo choro, toda angústia, toda tristeza. Ele tem esse poder, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor para sempre. E eu gostaria de dar oportunidade para quem quiser agradecer, né, aproveitar a oportunidade e agradecer, mas enquanto, aleluia, alguém está aí lembrando do que Deus fez para agradecer, irmã Maria, sem perca de tempo, minha amada, chega e vem aqui orar pelas famílias. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Aleluia. Vai, 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 vai. Aleluia. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Que bom que estamos aqui mais uma quarta-feira. Glória a Deus. Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos permitiu estarmos aqui, não é? Para glorificar e exaltar o nome dele. Dias difíceis sim estamos passando, mas ele é poderoso para nos colocar de pé, para abençoar, para libertar, para salvar, para fazer aquilo que eu e você não pode. Mas ele, como ele é soberano, ele pode. Né? É tanto que eu gosto muito de ler esse versículo, é Apocalipse 2 e o 13, diz assim. Perdão, Apocalipse 3 e o versículo 1, a parte B, que diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Lutemos para que essa palavra se cumpra, né? Que ele ache em nós boas obras naquele grande dia. Vamos orar pelas famílias. Especificamente por eles que estão aqui, mas não deixando de orar por aquelas que não estão. Né? Então, oremos. Deus eterno, soberano, justo e fiel, está aqui teu povo, Pai, que o Senhor conhece muito bem, porque a Bíblia diz que o que nós pensamos, que nem falamos, o Senhor conhece. Que maravilha! Que Deus grande, que Deus soberano, que conhece o pensamento, diz que conhece o nosso sentar, o nosso levantar, sabe tudo porque é soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Opera aqui e opera lá. Pai, estamos apresentando ao Senhor cada família aqui representada. Sabemos, Pai, que temos em casa, muitas das vezes, Pai, vamos dizer assim, não é um mar de rosa, como diz o ditado, mas tem um crente que ora, que intercede, que busca, e assim sendo, as misericórdias do Senhor, que diz a tua palavra, que é a causa de não sermos consumidos, a sua bondade e misericórdia alcança, porque tem uma luz naquela casa,
Porque tem uma pessoa que busca. Porque tem uma pessoa que sabe que só o Senhor pode resolver. Ah, Pai, nesta noite aqui, se tem nos teus servos quem chegou nesta situação, ó Pai. Ah, Senhor, que saia diferente e saia sabendo que neste lugar há pessoas que oram, há pessoas que choram, há pessoas que intercedem e por isso que veio até aqui. Ah, Pai, que saiamos daqui nesta noite, cientes, crente, confiando que a sua misericórdia há de alcançar aquele que ficou em casa, ficou atribulado. Ah, Senhor, ficou angustiado. Ah, meu Deus. Mas que o que está aqui saiba que o Senhor visitou nesta noite e dá um sinal, Pai, para a glória do teu nome, ser conosco. Derrama sobre nós nesta hora, neste culto, Pai, a tua graça, assim na nossa cabeça, que cada um de nós venha sentir o toque, Pai, da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoa os filhos, os esposos, as esposas, Pai, a família. Ah, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós força, confiança e a tua graça, Pai, e a tua misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Pai, em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos, confiando que o Senhor é o mesmo, não mudou. Opera aqui e opera lá. Guarda esta palavra, que Ele opera aqui e opera lá. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que queira agradecer, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer porque dormi e acordei. Aleluia. E o Senhor me colocou de pé. Aleluia. Eu estou aqui agradecendo a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque a sua benignidade dura para sempre. Muitos dormiram, não acordaram. As UPAs aí estão cheias, né? Mas nós estamos aqui, graças a Deus, com saúde. Se alguém tem alguma enfermidade, mas não impediu de chegar a este lugar para adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Tem alguém que queira agradecer ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Falou alguma coisa? Não, né? Glória a Deus, irmã. Aleluia, glória a Deus. Irmã Eliane, mas enquanto a irmã Eliane chega, nós vamos aqui aproveitar para ganharmos tempo e apresentar aquele que veio para ser adorado por mim e por você neste lugar. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Aleluia. Também está conosco a nossa irmã Rita. Aleluia. E o seu esposo, ela veio ministrar a palavra do Senhor nesta noite. E o seu esposo, que já adorou aqui ao Senhor, o irmão Misael. Glória ao nome de Jesus. Vocês são de? Glória a Deus. Timbaúba dos Batistas, né? Glória a Deus, ela é prima ou sobrinha? Sobrinha da irmã Mari. Glória seja dada, esposa do irmão Alessio, né? Que já ministrou aqui a palavra do Senhor algumas vezes. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém de primeira vez nesta noite? Aleluia, tem não, né? Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também está conosco a nossa amada irmã Eliane, que fazia um tempo que ela não podia chegar, porque estava estudando, né? Fazendo curso, e ela está de férias e ela não perdeu a oportunidade. Ela fez aquilo que a palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? E André estava aqui testemunhando, e o Senhor me trouxe à memória a sua palavra que diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, né? E aquele moço estava, o seu irmão, que ela estava aqui testemunhando, que Deus fez na vida dele, aquilo que ela não podia, aquilo que eu não podia, aquilo que a mãe dela já tinha partido, não podia fazer, mas a mãe dela fez algo, e os irmãos, ela também, que foi o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, orar. E o Senhor deu a ela a promessa, né? De que nenhum dos dela, que é no caso a mãe de Andréia, se perderiam, né?
mas que ia salvar a todos. Ainda tem alguns, né? E eu creio que Deus vai fazer. E aquele moço, devido a esta promessa, e a palavra do Senhor que diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, Deus teve misericórdia, ele se converteu, porque a palavra de Deus diz que, mas antes o Senhor tem prazer que o ímpio se converta e que viva, né? E quando nós convertemos os nossos corações ao Senhor, aleluia, aí tem vida, e como diz a palavra, vida em abundância. Chega, irmã Eliane, aleluia, deixa eu pegar aqui, onde é que está aqui? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jeová para sempre. Deus Aleluia. forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, louvado seja Deus. Ela liberta, ela cura, ela salva, louvado seja Deus. E ela faz aquilo que eu nem você pode fazer, né? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abra aí as suas Bíblias aí no Salmo 91. Louvado seja Deus. E realmente eu estou de férias e vou voltar a estudar no dia 30, a partir do dia 30, e a gente tem que pegar essas oportunidades, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então você e eu temos que descansar no Senhor. Qualquer coisa que vir na sua vida, descanse. Não murmure. Porque o Senhor, Ele não gosta de murmurador. Se você murmurar, as coisas vão se complicar cada dia mais. Mas se você começar a glorificar o nome dEle, se você dizer que Ele é grande, que Ele pode, que Ele faz, aleluia, sem você olhar para a dificuldade, o Senhor se levanta do trono. E olha para mim, para você, e diz assim, eu vou fazer. Porque quando a gente murmura, a gente está desconfiando e não confia no Senhor. Mas quando a gente adora e diz que Ele pode, a gente está confiando nele. A luta do crente, ele não cessa. Porque a gente mata um leão hoje, amanhã se levanta outro, e vai outro, e vai outro. Mas o nosso Deus, que Ele é tremendo, o leão da tribo de Judá, aquele que pega a espada, aleluia, aquele que pega o escudo, louvado seja Deus, e vai lutar por mim e por você. Aleluia. E aqui o 2, direi do Senhor, isso foi Davi dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu refúgio, a minha fortaleza. Então a gente estamos aqui debaixo das asas do Onipotente. Estamos refugiados nele. Ele é que faz. Nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus, Ele faz. Aleluia. Quando se levanta uma luta, o Senhor diz, ei, sou eu que vou na frente. Sou eu que vou dar vitória a você. Se você não tem força, mas eu tenho. Porque mãe e pai, quando vê um filho acuado no canto, a gente vai ali e diz, não, vem cá. Né? Vem cá, o que foi que aconteceu? Aí aquele menino vai, aconteceu isso, isso, isso. A gente vai o quê? Tirar satisfação. Diga aí, mexe não, porque mexeu com ele, mexeu comigo. É meu filho. Do mesmo jeito é Deus. Quem mexer com você, quem ousar mexer com você, tocar no fio do seu cabelo, o nosso Deus se levanta como leão. Se levantar sem causa, porque com causa é uma coisa, sem causa é outra. Eu não vou fazer, a irmã vai se levantar contra mim sem eu fazer nada com ela. Então o Senhor vai justiça, porque o trono dele, ele é justiça. Aleluia.
Então não fique triste. E nem reclame e nem murmure. É difícil dizer isso? É. Porque a gente passa. Murmuração, o Senhor, ele abomina quem murmura. O Senhor, se você está murmurando, o Senhor está dizendo assim, não tem quem pegue essa causa. Agora, nós que somos filhos do Senhor, Ele pega a causa e Ele vence por nós. Louvado seja Deus. E Davi aqui estava colocando toda a confiança no Senhor. Ele não estava colocando confiança nos soldados. Ele não estava colocando confiança no trono dele. Ele não estava colocando confiança, aleluia, no povo. Ele estava dando confiança no Senhor. Porque sem a presença do grande na nossa vida não somos nada. Sem a presença do Senhor nas nossas vidas não somos nada. Louvado seja o nome dele. Aleluia. E a palavra do Senhor disse o quê? No esconderijo do Altíssimo. Então se esconda. Peça que Ele venha com as suas asas. Peça que Ele venha com o seu poder na sua vida, na minha vida. Aleluia. Porque Ele pode fazer. Está doente? Ele é a cura. Está passando por tribulação? Ele é a cura também. Aleluia. O mundo está aí, bebê rebote. É tanta da coisa no mundo que é só Jesus na causa. Mas vai buscar o grande. Se você buscar o grande, aleluia, louvado seja Deus. Não tem nada nesse mundo, a tribulação, nada, aleluia, que impeça nada na sua vida. E Deus, Ele dá vitória, Ele cura, Ele faz. Oh, aleluia. E para encerrar, o 15, Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor está dizendo o quê? Que aquele que me busca, de espírito em verdade, aquele, louvado seja Deus, que tem confiança nele. Eu digo, Jesus, o que é que eu vou falar? Me dá uma palavra. E o Senhor disse, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso é confiança. Isso é confiança naquele que tem poder. Isso é confiança, louvado seja Deus. Você pode ter anel, você pode cantar, você pode ser o que for. Mas se você não tiver a presença dele, que Davi, ele almejou a presença do Senhor na vida dele. Tira tudo. Mas a tua presença não tires de mim. Aleluia. Porque a presença do Senhor vale mais do que o ouro todo do planeta Terra. Porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo, aqui, 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E porque você está angustiado, está temendo. E porque muitas das vezes você vai e olha a situação se levanta contra você e você quer desistir. Por quê? Você se acha um Zé Ninguém. Você não é um Zé Ninguém, não. A gente tem dono. E o nosso dono, ele zela pela minha e pela tua alma. Tu vale mais do que esse planeta Terra todinho. Vale mais do que os bancos que têm dinheiro, tem ouro, tem isso, tem aquilo. Vale mais. Porque o nosso Deus, Ele deu a vida. Ele doou a vida dele por nós. Não fique triste, não. Não se aborreça com aquilo que se levanta contra você. Muitas das vezes eu estou ali, até mesmo lá no colégio, e se levantou um grupo contra mim e começou a zombar de mim. Aí eu disse,
Jesus, e aí, o que eu faço? O Senhor disse, nada. O mal se destrói por ele mesmo. Eu digo, rapaz, nem no colégio a pessoa tem paz. Eu digo, sei não, viu? É só Jesus nas nossas vidas. Mas o nosso Deus, ele é o leão da tribo de Judá. E quando alguém se levanta sem causa, só olhar para sua cara e dizer assim, eu não gosto de você, eu não fui com a cara daquela irmã, eu não fui com a cara daquela pessoa, aí começa a fazer o moitinho, começa a zoar, começa... Aí a pessoa diz assim, pai, o que é que a gente faz? O Senhor diz, nada, porque meu é a justiça. Minha é a justiça. E eu me levanto do trono para dar vitória aos meus filhos. Porque eu sou pai. Ei, a presença do Senhor é grande. Louvado seja Deus nesse lugar. E eu almejava estar aqui toda quarta-feira. Mas como eu não posso, aí o Senhor dá uma oportunidade, a gente corre para cá. E o nosso Deus ele é maravilhoso. E não esqueça, refúgio e fortaleza do grande. Amém. Agradeço a oportunidade. Orar? Vamos orar. Vamos orar pelos enfermos, para que o Senhor ele venha com a sua mão poderosa, aonde a gente não pode. Isso. Eu venho agradecer aqui o Senhor, porque eu estava com a coluna inflamada. Quando a coluna inflama, inflama tudo. Pé, mão, tudo. Para me levantar é uma novela. Meu digníssimo esposo aqui, meu varão, meu companheiro, ele que faz tudo em casa quando eu estou doente. Eu digo que se ele morrer, eu mato ele, que ele não é doido. Mas eu agradeço ao Senhor. Louvado seja Deus, e Deus ele chegou. Porque na nossa saúde, essa carcaça aqui não vale de nada, né? Para mim não vale de nada, mas o nosso Deus ele chegou e graças a Deus me levantei e fui trabalhar. Louvado seja Deus. Sim, um pequeno testemunho aqui. Eu, quando comecei na minha fé, eu me encortei num local e nesse local inflamou. E eu fui para o círculo de oração. E eu disse, Jesus, eu não podia nem me ajoelhar que a perna doía. Aí eu disse, Jesus, e agora? Aí o Senhor disse, orem. E eu orei. E eu senti uma dormência na perna e chegando no lugar onde tinha cortado. Aí eu disse, Jesus, o que é isso? Aí o Senhor disse, sou eu curando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei no banheiro, que eu passei a mão, para a honra e a glória do nome do Senhor, aquilo que estava aberto fechou. Fechou. Eu disse, Jesus, saí de lá glorificando o nome do Senhor. E a irmã disse, o que foi? Eu disse, Jesus me curou agora. Porque ele faz, viu? Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Pai celeste, Pai amado e Pai querido, tu és, Senhor Jesus, aleluia, médico dos médicos, tu és médico por excelência. Louvado seja Deus. Ali, Senhor Jesus, quando cortaram a orelha de Michael, o Senhor pegou e botou no lugar, Jesus. Quando não tinha medicina para colocar, o Senhor colocou. Aleluia. Oh, Senhor da glória, o cego, Pai celeste, que não podia ver, o Senhor colocou a mão e ali o cego enxergou, Pai amado. Começou a ver, Pai amado, louvado seja Deus. E eu sei que o Senhor não mudou. Eu sei, Pai celeste, que tu não mudou, Senhor da glória. Senhor Jesus, vai, Senhor Jesus, aonde está inflamado. Vai, Pai celeste, aonde a gente não pode. Nos ossos, Senhor Jesus, nos órgãos. No joelho, Pai amado, que está inflamado também, Senhor da glória. Jesus, chega naqueles que estão enfermos, Pai celeste, que estão ali nos hospitais. Oh, Senhor da glória, que o médico desenganou, Senhor, mas o Senhor não deu a última palavra. Na mãe de canta labassai. E se tiver da tua vontade, Pai amado, aleluia, o Senhor devolve vida, o Senhor ressuscita. Labaca marraçou de canta. Assim como tu fizeste com aquela viúva, Pai,
que o Senhor disse assim, não chores mais, aleluia, e ela recebeu aquela palavra, Senhor, e não chorou, e o Senhor foi, ele ressuscitou o filho dela. O Senhor pode fazer isso hoje, alade canta labassai, naqueles que estão enfermos em casa, naqueles que estão enfermos na rua, Pai, que não pode comprar um remédio, que estão com o pé cortado, alguma coisa, Senhor, que aconteceu no corpo, aleluia, vem libertando também, Jesus, louvado seja Deus, alaba, rasa e canta, labassai, que o Espírito, Pai Celeste, aleluia, de morte, bate retirada, alaba, de canta, labassou, que o Senhor vem dar livramento, labassou de canta, te apresenta ali o meu sobrinho, Pai, que eu não sei o que foi que aconteceu, mas o Senhor sabe, tenha de misericórdia, chega ali, Senhor Jesus, libertando primeiramente, e depois o Senhor vai curar. Eu creio, Senhor Jesus, no milagre, eu creio, Pai Celeste, que o Senhor, aleluia, não mudou, nós mudamos, mas o Senhor não muda, alabanda e canta, alabassai, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor, no teu nome, no nome de Jesus de Nazaré, debaixo do sangue de Jesus de Nazaré, que te apresentamos toda essa oração que foi feita, Pai, no teu nome. Amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Adonai, que é uma oportunidade de louvar o Senhor com o hino, aleluia. 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 Tambor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Não quer cantar com ela, não, para mim, por tambor, porque está só um. Aleluia. Porque só tem um, né? Ministério de Louvor Adonai, da Igreja na Paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Mas esse é o varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra,
ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear e fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu na carruagem de fogo, arrebatado por Deus. Desceu, mas desceu o varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmã Tilé, eu sei que você está bem distante, mas você vem aqui, você vai orar, aleluia, pelos filhos. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ela não chega, aleluia, bendito é o nome de Jesus para sempre. Nós vamos, aleluia, dizer que Jesus é bom porque Ele é, irmãos. Aleluia. Jesus é bom e Ele opera maravilhas. Aleluia. E Ele nos trouxe nesta noite, neste lugar. Aleluia. Para ouvir a sua voz através da sua palavra. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus para sempre. A senhora vai orar pelos filhos. Em seguida apresenta a serva do Senhor que vai fazer a leitura da palavra. Tá certo, minha amada? E naquilo que Deus colocar no seu coração, pode falar. Sada, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Quero começar agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, já tem falado nesta noite. Aleluia. Quando o Senhor falava usando cada um, André, a irmã Patrícia e Angusta, e eu dizia ali a irmã Vera, quando partiu para 6 e pouco, me bateu uma angústia e muito de comanai. A gente orou, Patrícia disse, você está dormindo, mas o Senhor disse, se ligue com o céu, porque é uma batalha espiritual, e muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, o mover das águas, mas senti aquela angústia e muito de comanai, e o Senhor falava ao meu coração, orando ali, que a angústia era muito forte, o Espírito Santo triste, e eu fiquei sem entender, vendo Andréa falando, repreendendo o espírito da morte, ai, demônio de comanai, e às vezes a gente não entende, mas é noite de eu e você se ligar, enquanto nós estamos aqui, igreja, quantos de nós não estão no mundo, quantos de nós não estão participando dessa fogueira São João? Eu estou aqui, mas eu não sei quem está em casa, porque o diabo ele não brinca, ele é sagaz, e muitas vezes prepara lá a sua armadilha, e o Senhor falava em livramento. E às vezes a gente não entende, igreja do Senhor. E o meu coração, irmão Paulo, veio aquela angústia. O Senhor disse, só fique orando, intercedendo, para Deus dar livramento. Aleluia. Eu perguntava ao Senhor, Espírito Santo, eu sinto uma tristeza neste lugar. Aleluia. E vendo cada uma que passou só falava em angústia. Então vamos orar nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus dá livramento, ai, da manto de comanai, Deus, os filhos dos crentes até a crente, ai, da manto de comanai, Pai, nesta noite, pelos meus, o Senhor continue dando livramento,
Papai, continua guardando debaixo da tua mão potente, como a tua filha falou no Salmo 91. Mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, mas muitos não estão. Usa o Salmo. Ai, da manto de comanai. Pai, nesta noite, continua, meu Deus, dando livramento através desta oração, através do que já foi falado nesta noite. Pai, continua fazendo o que nós não podemos na vida dos nossos filhos, da família. Pai, quantos não têm andando como um carro desgovernado? Então, nesta noite, o Senhor continue dando livramento. Papai, arrancando a angústia, a preocupação. Eu sei que tem vida preocupada nesta noite, mas o Senhor tem o poder para arrancar toda angústia, a tristeza de alma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Chega, minha amada. A gente vai orar por você nesta noite, para Deus fazer, mas tira a preocupação também. Jesus, Ele sabe. Só veio porque o Senhor trouxe. Tem hora que a gente quer parar. Tem hora que a gente quer desistir. Mas não é hora de desistir. Prossiga. Porque enquanto está fazendo, o Senhor está cuidando. O Senhor está dando livramento. Ai, da manto de comanai. Enquanto você está fazendo, Deus está dando livramento. Deus está cuidando. Deus está fechando cova. Ai, da manto de comanai. Visita alguém dos teus nesta noite. Ai, é uma guerra no mundo espiritual. E tu disseste, eu vou porque eu já dei a palavra. Ai, da manto de comanais. E é o Senhor que preenche todo vazio. Patrícia, dê um abraço nela. E a igreja estende as mãos. Porque tem vivido noites amargas, o Senhor sabe. Ai, da manto, mas quanta angústia a cruz não passou. Querido Deus e eterno Pai. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, visita ela do alto da cabeça até a planta dos pés. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Pai, nesta noite, cuidando, abrindo a mente sobre a palavra, pela vida do esposo, o cansaço físico, o cansaço espiritual. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, neutraliza, dando força à tua filha, cuidando de maneira grande. Pai, entra nesse decanto de comanai. Eu sei que tem um nome bom para fazer barulho, para dar glória e o Senhor trabalhar. Então, nesta noite, trabalha de maneira grande sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. É com muita alegria que eu saúdo a todos capazes do Senhor. Estou feliz de estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, na presença do Senhor. Quero dizer que o Senhor é bom, Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós, como já foi dito aqui nesta noite, né? Dormimos e acordamos porque o Senhor nos guardou. Sou grata a Deus por esta oportunidade, agradeço à irmã Patrícia pela confiança. E eu quero dizer nesta noite que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente eu fiquei meio preocupada hoje porque meu filho estava com minha nora e outro irmão, que eles fazem parte de um ministério de louvor. E de repente não deu certo deles voltarem para o interior num carro e eles
acabaram indo na Jardinense. E a gente já sabe como é a Jardinense, né? Só Jesus na causa. E atrasou muito e eu fiquei até um pouco preocupada, né? Porque eu acho que eles ainda estão mesmo no caminho. Mas o Senhor é quem guarda, é o Senhor quem cuida, né? Enquanto a gente está aqui adorando, glorificando o nome do Senhor, o Senhor, ele se responsabiliza, né? Mas eu estou feliz nesta noite de estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus, né? Como já foi dito, nós somos de Timbaúba dos Batistas, depois de Caicó, mais de 4 horas de viagem. E o Senhor aprovou que nós estivéssemos aqui nesta noite para dizer que Ele é bom, né? Eu gostaria de convidar os irmãos para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, que vai dizer assim: Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Oremos por a palavra do Senhor. Bendito Deus, soberano Pai eterno, neste momento, Deus querido, queremos te louvar, te bendizer, te render graças, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem operado no nosso meio. Obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa, palavra de ânimo, de milagre, de refrigério para as nossas almas. Que o Senhor venha se revelar nesta noite através da tua palavra, nos dando sabedoria e interpretação da mesma. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Irmãs, nesta noite nós estamos aqui diante de um texto que vai falar acerca de um homem chamado Eliseu, onde a Bíblia fala que Eliseu estava ali na sua lavoura, ali cuidando de bois. E de repente ali o profeta Elias, ao passar, vai ali e joga o seu manto sagrado, dizendo assim para Eliseu: olha, Eliseu, a obra que eu estou fazendo, agora tu vai suceder depois de mim. Olha, Eliseu, agora a missão está contigo. Olha, Eliseu, agora a obra que o Senhor me confiou, é tu que vai dar continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o profeta Eliseu foi um dos profetas que mais operou milagre, porque certa vez, quando Elias vai subindo ali na carruagem de fogo, Elias diz para Eliseu que ele pode pedir o que quiser, e Eliseu pede ali uma porção dobrada do Espírito, e o Senhor ali concede na vida de Eliseu. Então todos os milagres que Elias fez, Eliseu faz ainda mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas eu venho nesta noite me deter
a um homem que tinha uma sensibilidade e que nos ensinava o que era o verdadeiro autoridade do poder do Senhor. Eliseu nos trazia um grande ensinamento do que era confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos relata que Eliseu, ele não era um homem pobre. Eliseu era um homem bem-sucedido. Mas certa vez Eliseu entende o chamado do Senhor. Quando Elias ali joga aquele manto, Eliseu estava dizendo: olha, Elias, eu não estou apegado a coisas materiais. Olha, Elias, eu não preciso de nada disso aqui para sobreviver, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu abraço, Elias, esta missão. Eu abraço esse chamado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o chamado, qual é a missão que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Mas eu aprendo nesta noite com este homem de Deus, que se o Senhor te confiou, faça com perfeição, faça com amor, faça com gratidão, que Deus tem recompensa para a vida daqueles que abraçam o chamado com amor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, eu venho aqui me deter a um dos milagres que aquele homem de Deus, usado pelo Senhor, fez. De repente, Eliseu está ali diante daquela mulher, que a Bíblia relata que era uma mulher viúva. E de repente, aquela mulher angustiada, como aqui já foi falado de angústia nesta noite, aquela mulher chega para aquele homem de Deus e diz assim: olha, o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aquela mulher estava dizendo: olha, eu estou aqui numa situação difícil, eu estou agora em uma situação de desamparo, mas o meu marido, ele fazia a obra do Senhor. O meu marido era um homem que tinha uma vida de retidão. O meu marido era alguém que andava verdadeiramente em obediência na presença do Senhor. Aleluias. Aí agora, a única herança que ele me deixou, está vindo ali os credores a levarem a minha herança. Está vindo ali os credores a levar os meus 2 filhos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Eliseu diz: declara o que é que tu tem, mulher. Eu não sei como está a tua situação. Eu não sei como está a tua vida financeira, a tua vida espiritual. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando nesta noite. Mas nesta noite o Senhor diz assim: declara-te o que tens, que eu vou prosperar. Declara-te o que tem, porque a providência está chegando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí aquela mulher diz: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aleluias. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aquela mulher não sabia, ela menos esperava que ali estava o início do milagre dela. Ali estava o início da reviravolta de Deus na vida dela. Aleluias. Deus tem providência para a tua vida nesta noite. Está vindo uma reviravolta de Deus na tua vida. Está vindo um grande milagre da parte de Deus. Aleluia. Aí aquele profeta diz: pega ali as vasilhas. Aquela mulher olha para os seus filhos e diz: pede ali vasilhas emprestado. Sabe o que é que eu entendo nesta noite, irmãos? Que quando Deus resolve dar, Ele não dá gota a gota. Quando Deus resolve abençoar a vida de alguém, Ele abençoa para transbordar. Quando Deus resolve operar um milagre na vida de alguém, é para que sobre e você abençoe outras vidas também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz: pede ali vasilhas emprestadas, e não poucas. E não poucas, irmã, porque quando Deus entra na vida de alguém para resolver, para fazer um milagre, Ele diz: não é
pouca coisa, não. Eu estou entrando com abundância. Aleluia. Pede vasilhas e não poucas. Aí a Bíblia diz que vai enchendo ali. Cada vasilha vai enchendo ali uma por uma. E chega um momento ali que o azeite cessa. Aí ela diz, traga mais uma. Aí o seu filho diz, não tem mais vasilha, irmãos. Não tem mais vasilha. Porque o que Deus deu já foi o suficiente para você sobreviver. O que Deus tem te dado é o suficiente para você não pedir emprestado e para você abençoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais vasilhas. Soura, mantarabacantarás. Não tem mais vasilhas. Aí ali o azeite cessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Deus resolve dar uma reviravolta, irmã Patrícia, na vida daquela mulher que outrora se encontrava desamparada, que outrora se encontrava numa situação de desespero, de desesperança, porque o provedor da sua casa não existia mais. Aleluias. E agora o que ela tinha de mais precioso, alguém queria carregar. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Aquilo que é teu ninguém toca. Aquilo que Deus te deu ninguém arranca da sua vida. O milagre que Deus lhe entregou, não tem inimigo do inferno que impeça as bênçãos de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite parou. O azeite parou. Sabe por que parou, irmãos? Porque já estava transbordando. Porque Deus já havia feito a multiplicação. Declara o que é que tu tens nesta noite, que vai haver multiplicação da parte do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que é que você está necessitando, mas coloca no altar de Jeová, que Ele tem multiplicação para fazer. O crente que vive numa vida no altar, ele não volta de mãos vazias, não. O crente que vive em obediência, ele tem vitória. Aleluias. Para aquela mulher estava ali tudo perdido. Aquela mulher disse, agora perdi o meu esposo e vou perder os meus 2 filhos também. O que foi que eu fiz de errado? Porque muitas vezes, irmãos, quando a tribulação bate, quando a angústia bate, quando a provação bate, a gente muitas vezes, mesmo sabendo que estamos numa vida reta diante do Senhor, a gente chega a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu tenho feito de errado? Senhor, será se eu estou pecando? Senhor, será se eu estou te desagradando? Aleluia! Mas nem sempre é pecado, irmãos. Nem sempre é a sua vida que não está no altar, não. Às vezes é necessário o tempo da provação. Sabe por quê, irmãos? Porque é através da provação que você adquire experiência com o Senhor. É através da provação que você adquire história para amanhã ajudar aquele que vem depois de ti. Aleluias! Nós não somos melhores do que os outros homens de Deus, irmãos. Elias foi provado. Aquele homem não agradava tanto ao Senhor, que nem da morte ele provou. Aleluias! Mas certa vez, Deus permite que uma mulher prostituta comece a perseguir aquele homem de Deus. Começa a querer ali a matar os homens de Deus. E aquele homem, como ser humano, ele temeu. E eu e você não é diferente. Quantas e quantas vezes as ameaças do inimigo batem e a gente quer temer. Mas eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra de ânimo para a tua vida. Não é tempo de recuar. Não é tempo de temer as ameaças do inimigo. É tempo de avançar. É tempo de vitória. É tempo de milagre. É tempo de promessas se cumprir
Aleluia, glória a Deus. Aí aquela mulher diz: tu sabes que ele temia ao Senhor. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Ela estava dizendo assim: ele vivia uma vida reta diante de Deus. Ele não vivia uma vida de desobediência. Ele vivia fazendo a vontade do Senhor. E Eliseu entendeu ali o que aquela mulher estava falando. Aí agora Eliseu disse: eu não posso deixar essa mulher desamparada. Eu não posso deixar que ali os credores levem os seus filhos. Aí Eliseu ali começa ali a fazer aquele milagre. Aí diz: venda tudo e tu e os teus filhos vivem do resto. Paga a tua dívida e tu vai viver do resto. Aleluia. Aleluias. Se a gente parar aqui para refletir, irmãos, foi algo magnífico que o Senhor fez. Se ele tivesse pagado apenas a dívida, já estava de bom tamanho, porque aquela mulher já não ia mais perder os seus filhos. Mas Deus, quando dá, irmãos, ele dá para sobrar. Aleluia. O povo de Deus não nasce para mendigar. Aleluias. O Salmo 37, o versículo 25 vai dizer: fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Crente não mendiga, crente não mendiga, crente prospera, crente recebe milagre, crente abençoa, crente vive na bênção. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aí Eliseu é conhecido como profeta dos milagres. O que eu acho lindo nesse homem era a confiança que ele tinha no Senhor. Aleluias. Certa vez ele estava ali com uma ferramenta emprestada. E de repente aquela ferramenta cai ali naquele rio. E aquele homem começa ali a se angustiar, porque aquela ferramenta era emprestada. Arabacantarás. Aquela ferramenta era emprestada. Mas de repente aquele homem clama e o Senhor dá a estratégia e de repente faz aquela ferramenta flutuar. Aleluias! Isso é intimidade com o Senhor. Isso é vida reta e santidade diante do Senhor. Aleluias! Quem já se viu uma coisa dessa, irmãos? Mas eu quero dizer que o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que nós servimos. Muitas vezes, irmãos, o milagre não acontece, sabe por quê? É a nossa fé que é pouca, é a nossa confiança que é pequena. Muitas vezes nós dizemos que confiamos, irmã Patrícia, muitas vezes dizemos que temos fé, mas no primeiro obstáculo nós queremos desanimar, no primeiro obstáculo queremos desistir. Muitas vezes o milagre não acontece, irmãos, porque no primeiro obstáculo a gente tropeça. Aleluias. Mas nesta noite avance. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Mas eu venho aqui te dizer que não existe limitação para o nosso Deus. Haveria coisa difícil ao Senhor? Não existe limitação para um Deus grande, Criador do céu, da terra e do universo. Aleluias. Se não existe limitação, por que que eu e você muitas vezes duvidamos? Por que que eu e você muitas vezes deixa a confiança e a fé se abalar? Aleluias. Eu venho aqui te trazer uma injeção de ânimo nesta noite. Vai chegar milagre na tua casa, vai chegar milagre na tua família, vai chegar milagre no teu casamento, vai chegar milagre no teu filho, vai chegar milagre no teu emprego.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem prazer, irmãos, de nos abençoar. Ele é especialista em fazer milagres. Aleluias. O mesmo Deus que você e eu servimos é o mesmo Deus que trouxe morto de 4 dias à vida. Alguém diz, não tem jeito, já cheira mal. Já faz 4 dias. Com a única palavra o Senhor diz, Lázaro, sai para fora. Aleluias. Haveria coisa difícil a um Deus que ressuscita morto de 4 dias? O que é difícil a um Deus que traz vista ao cego de nascença? O que é difícil a um Deus que faz paralítico de 38 anos andar? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama, querido. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem um propósito na tua vida. Tu não parou aqui em vão. Aleluias. Tu era para estar morto, homem. Mas sabe por que você está aqui? Porque quando muitos tramaram a tua morte, o Senhor fechou a tua cova. Jesus tem um projeto de salvação na tua vida, homem. Se tu entendesse o propósito que Deus tem na tua vida, tu não parou aqui em vão, não. O Espírito de Deus fez com que esse microfone, esse serviço de som, chegasse até aquela rua que tu ia passando, e tu parou aqui para ouvir que Jesus te ama, que Jesus tem plano de salvação para a tua vida, e que Jesus fechou a tua cova. Aleluias! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus nesta noite. Deixa Ele ser o controlador da tua vida. Deixa Ele fazer uma mudança extraordinária na tua vida. Nós somos o povo mais feliz desta terra, porque temos um Deus que cuida, temos um Deus que sara as nossas feridas, e quando pensamos que estamos no fundo do poço, Ele estende a mão e lhe tira do fundo do poço. Quando todos tramam contra a tua vida, Ele brada e diz, esse aí é meu, esse aí eu tenho um propósito, esse aí é escolhido desde o ventre da mãe dele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vou finalizar aqui, irmãos. Mas antes de finalizar, eu quero só contar um pequeno testemunho para a edificação de todos que aqui estão. Certa vez, uma mulher pregadora do Evangelho teve ali o seu casamento destruído. Tinha uma vida agradável diante do Senhor. Deus usava. Mas certa vez, o inimigo resolve destruir o casamento dela. E ela não teve força. E ela olhou para aquela luta que doía na sua alma. Doía tão profundo, que era como se algo estivesse rasgando por dentro. E de repente aquela mulher, irmã Patrícia, não teve força de permanecer. E ela toma uma decisão na vida. Porque tudo o que ela queria era fugir daquele ambiente que lhe trazia vergonha, que lhe trazia dor, que lhe trazia angústia e que lhe trazia tristeza. E ela começa ali agora a ir para uma cidade vizinha. O intuito dela era só de sair da sua cidade. O intuito dela não era deixar Jesus. Mas aquela cidade vizinha era uma cidade muito pervertida. Era uma cidade muito atrativa com as coisas mundanas. E de repente ela deixou vencer pelas circunstâncias da vida. Daí ela já não tinha mais força de olhar para Jesus. Ela já não tinha mais força de continuar na caminhada. E ela desiste da caminhada.
Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele faz como Ele fez na vida deste homem que já fechou a cova várias vezes. Certa vez, essa mulher estava ali num dia comum no seu banheiro, tomando um banho, e de repente ela sofre uma queda, e bate ali com a cabeça forte, e de repente o seu olho começa ali um derrame, começa ali um coágulo de sangue ali no seu olho, e ela sente perdendo ali as forças, desfalecendo, e ela começa a entender que o seu espírito está saindo, e ela entende que ela está dando de cara com a morte, e ali ela se ajoelha e diz: Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, eu não posso partir desta forma. Senhor, eu não posso morrer sem salvação. Irmã Patrícia, automaticamente o espírito volta para o corpo dela. E de repente, em um outro dia comum, ela sai para uma reunião de trabalho em outra cidade de vizinha. E quando ela vinha, aquele carro vinha em alta velocidade. E alguém faz uma ultrapassagem errada. E para não bater naquele carro que faz a ultrapassagem errada, chama de repente para o acostamento. Mas quando chama de repente por vir em alta velocidade, o carro estoura o pneu, perde o controle, sai capotando e desce ali um barranco 4 vezes. E alguém que viu o estado daquele carro disse: não escapou ninguém aí dentro, porque aquele carro amassou toda a lataria, afundou totalmente, não ficou nenhum vidro intacto. E essa mulher sai apenas com um arranhão nas costas e um calo na cabeça. Você conhece ela, irmã Rita? Conheço, porque ela está aqui nesta noite dizendo que Deus é bom, que Ele não perde para Satanás. Aleluia! O maior milagre que o Senhor faz na vida do ser humano é o que já foi falado aqui no início. É o milagre da salvação. Enquanto Satanás diz é o fim, o Senhor diz é o começo. Enquanto Satanás diz é agora que eu vou destruir a vida dela, aí ele brada e diz: vai não, Satanás, esse é meu, essa é minha, esse eu tenho um propósito, esse eu resgatei, esse eu escolhi desde o ventre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar a você se você quer entregar sua vida para Jesus nesta noite. Venha, homem. Venha receber a oração e entrega a sua vida a Jesus. O inimigo, ele fica bramando ali, querendo lhe destruir, lhe aprisionando em vícios. Deus, ele não te criou para estar aprisionado, acorrentado em vícios. Pode entrar. Deus, ele te chamou para ser livre. Rompa as algemas do inferno nesta noite. Ora, igreja, interceda por esta vida. Deus tem um propósito de salvação. O inimigo já preparou overdose de tudo quanto é jeito para te tragar. Mas Deus tem poupado a tua vida, homem. Entrega a tua vida ao Senhor nesta noite. Tu não foi chamado para ser escravo de droga, não. Tu foi chamado para ser um adorador de Jesus. Aleluia! Espírito Santo, aqui está essa vida, Senhor Jesus. Esta vida que o Senhor não trouxe por acaso, Senhor. Mas eu quero te pedir uma libertação para a vida dele nesta noite, Senhor. Alcança essa vida, Espírito Santo. Vai, Satanás, soltando esta vida. Vai, Senhor, quebrando as correntes do inferno, quebrando as algemas que tem aprisionado. Liberta, Senhor. Faz uma obra linda, Senhor, nesta vida, meu Pai. Vai tirando todo o desejo de usar droga. Vai tirando todo o desejo de consumir álcool. Porque ele foi livre, Senhor. O Senhor fez ele para ser livre, meu Pai. Liberta, Senhor, esta vida, meu Pai. Liberta, Jesus. Entra com cura espiritual na vida dele nesta noite, Senhor. Vai libertando, Deus. Quebra o vício das drogas nesta noite, Senhor. Quebra o vício que tem aprisionado, meu Pai. Chega desfazendo toda a artimanha do inferno, meu Pai. Liberta ele nesta noite.
Quebra as correntes do inferno, Senhor, que tem tentado tragar esta vida, meu Pai. Jesus, nós não aceitamos, Senhor, que Satanás destrua essa vida, porque essa vida é preciosa para Ti, meu Pai. Faz uma obra linda, Espírito Santo. Convença, Senhor, Ele nesta noite, meu Pai. Convença, Espírito Santo. Trabalha neste coração, meu Pai. Vai quebrando, meu Pai, os laços do inimigo, meu Pai. Vai desfazendo, Senhor, as artimanhas do inferno nesta noite, Senhor. Vai trabalhando, Jesus. Chega libertando, Senhor. Faz a obra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja liberto nesta noite. Seja livre, seja livre, seja livre na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Entrega a sua vida. Quer aceitar Jesus? Aceite hoje, homem. A gente vai orar por você. Jesus diz: vinha como estás. Você pode não ter força de deixar os vícios hoje, mas essa igreja vai orar por você. E Jesus vai lhe ajudar a caminhar. Jesus vai te ajudar a ser livre. Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Ajoelha aqui nesta noite e entrega a sua vida a Jesus. Oh, glória! Meu querido, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Está tendo uma grande festa no céu hoje, porque Satanás perdeu mais um. Satanás perdeu mais um. A irmã Patrícia disse que você já serviu e estava afastado, assim como eu me afastei. Ele tentou tragar a minha vida e o Senhor me guardou. Deus traz livramento para você hoje, homem. Senhor, traz firmeza para esta vida, meu Pai. Perdoa os pecados dele, meu Pai. Dê força a ele, Senhor. Liberta ele dos vícios, Senhor. Entrega dons a esse homem, meu Pai, para que grande venha ser o testemunho, Senhor, que vidas venham ser impactadas e libertas através do testemunho dele, meu Pai. Jesus, eu creio na transformação, eu creio no milagre, Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo, Senhor, uma nova história na vida dele, Senhor. Eu creio que o Senhor está dando mais uma oportunidade, meu Pai, porque por muitas vezes o inimigo tentou destruir e o Senhor não permitiu, meu Pai. Eu te peço nesta noite, Senhor, dê força, Senhor. Fortalece, Jesus. Anima, Senhor. Traz a ele a alegria da salvação, Senhor. E que ele venha permanecer firme, meu Deus, até o dia da tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, aleluia, cada um, aleluia, vai para casa hoje, nesta noite, com a incumbência de apresentar Renato ao Senhor. Aleluia, para o Senhor sustentar, para o Senhor firmar. Aleluia, porque aleluia, isso aí só pertence ao Senhor, mas se ele, aleluia, perseverar, a Bíblia diz, e ele conhece muito bem, até o fim, ele vai ser salvo. Aleluia, glória a Deus. E nós aqui, vamos nos comprometer. Você ora por você em casa? Aleluia, então ore por Renato. Aleluia, Jesus chegue e sustente Renato. Jesus firme Renato na rocha. Jesus liberte por completo. Aleluia, tu és o libertador. Aleluia, Jesus abre as portas para Renato e Deus vai fazer. Aquilo que eu e você não pode, Ele pode. Aleluia, bendito é o nome de Jesus para sempre. Aleluia, nós vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia. Tem alguém que queira ainda agradecer? Aleluia, tem não? Aleluia. Mas, Renato, você pode vir aqui confessar diante dos homens? Você pode? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No mundo espiritual, irmãos, há uma guerra, uma batalha. Aleluia. E você vai confessar, não diante de mim, mas como você conhece a palavra, você sabe. E as cadeias, elas vão ser quebradas em o nome de Jesus. Aleluia. Você vai juntamente comigo. Aleluia, eu vou dizer e você vai repetir.
Aleluia. Você vai dizer, Pai, em nome, levante a mão assim, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu te peço, Senhor, quebre nesta noite todas as algemas que me prendiam ao mundo. Aleluia. Jesus, firma os meus pés na rocha, que és tu, Jesus amado. Aleluia. Reescreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Aleluia. E me toma nas tuas mãos. E não permita, Senhor, que eu nunca mais, Senhor, me distancie de ti. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão Márcio, o irmão começou, aleluia, fazendo a oração inicial. E você vai fazer a oração, aleluia, agradecendo, concluindo o trabalho, agradecendo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmã Rita, que Deus continue te abençoando, te usando na terra, lhe guardando a você e ao seu esposo, livrando do mal, dando vitória para a honra e glória do nome de Jesus. Eu saúdo, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus fez nessa noite. A Bíblia diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós vamos para casa alegres. É por isso que nós vamos para casa de posse de vitória. Porque Deus é um Deus que faz. É um Deus que opera. É um Deus que faz o impossível. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que fizeste nessa noite. Pelo operar, pelo transformar, por vidas que foram libertas nessa noite, nesse lugar, Senhor. Continua operando na vida de cada um. Nos leva em paz aos nossos lares, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Continua nos dando uma semana de vitória, uma semana de bênção. Na Tua presença, em nome de Jesus.